Na lição passada, nós aprendemos sobre os missionários fazedores de tendas. A partir do exemplo do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, vimos que é possível, sim, conciliar o chamado missionário com a profissão e que todos temos condições de fazer a obra missionária, mesmo inseridos no trabalho secular. Basta que nos façamos prontos e disponíveis para Deus. Aleluia, aleluia. Esse é um hábito que a irmã Carla tem, de trazer um pouquinho à memória o que nós já vimos. E nessa manhã, antes de dar início à lição aqui na revista, eu quero fazer uma pergunta aos meus amados irmãos, uma pergunta que o Espírito de Deus fez ao meu coração, enquanto eu estudava e me preparava para estar aqui. Eu pergunto a você, meu irmão internauta, que está conosco, e a você que está aqui. Nós verdadeiramente temos um coração missionário? Eu e você temos um coração missionário? Esse coração missionário, ele tem que ser totalmente de Deus. Se ainda há reservas no seu coração e no meu coração, eu preciso te dizer que ainda você e eu não estamos e não somos totalmente de Deus. Quando o Senhor consegue tomar verdadeiramente o nosso coração, Ele passa a ser um coração missionário, um coração que é disponível, um coração que é quebrantado, um coração que é amoroso, que é grato, que é feliz, que é sensível e que é voluntário. Irmã Carla, eu não tenho todas essas características no meu coração quando eu olho para Ele aqui nessa manhã, mas o Espírito Santo está aqui. A obra é Ele quem faz. E se porventura algum de nós ainda não tem esses quesitos, Deus pode nessa manhã colocá-los aí, colocá-los aqui. Eu quero. Fala para Jesus, eu quero, Senhor, eu quero ter um coração missionário. Dá-me um coração missionário. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja e o sustento missionário. Nosso tema, mais uma vez, eu o digo. O texto áureo, para quem está com a revista, estamos na página 61. O texto áureo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Na verdade prática, está escrito assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Eu vou repetir isso aqui. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Ou seja, tem um banco celestial que está acreditando tudo que eu e você semeamos. Aleluia! Por isso, desde o início eu já disse que esta lição é mais espiritual do que às vezes você tem noção e dimensão. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Nós temos aqui no comentário, na introdução, dizendo que o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, de 10 a 20. Em seguida, nós destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. E, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipe a respeito da consciência do sustento missionário. Esta palavra chama a minha atenção. Consciência do sustento missionário. Enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros no céu. Aleluia! O meu coração se alegrou muito quando eu me preparava para esta lição, porque em muitas coisas eu pude concluir e observar que, para a glória de Jesus, a Regional Formosa é uma igreja que está caminhando muito bem nesse quesito. Até porque o pastor e a pastora que o Senhor colocou nesse lugar são pastores missionários. Porque Deus deu a eles um coração missionário. E eles têm nos ensinado dia a dia a sermos. Muitas coisas que aqui estão, a Regional Formosa já pratica. E que nessa manhã venhamos aprender mais e mais. E que o Espírito Santo venha te pegar e me pegar nesta manhã, para que em qualquer área que ainda tem reserva, que ainda está fechadinho o coração, o papai tenha liberdade de fluir através das nossas vidas. Nós estamos diante de um texto muito forte do apóstolo Paulo. Texto esse que foi escrito dentro de uma cadeia. E me chama muita atenção, porque logo no início aqui, quando fizemos a leitura no verso 10, quando ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, muito me deleitei, muito me jubilei em tê-los aqui. Meu Deus, que missionário é esse que estava dentro de uma cadeia, mas que ainda no Senhor conseguiu se alegrar? Que missionário é esse? Eu e você temos muito a aprender ainda. Eu e você precisamos aprender que a nossa alegria independe da circunstância. Este homem, este missionário usado por Deus, ele aprendeu em Deus a estar contente em qualquer situação. A vida dele foi fácil? Não foi, meu Deus. Às vezes nós não conseguimos nem imaginar o quão difícil foi para esse missionário. A partir daquela hora que ele teve um encontro com Deus, com Jesus. A partir daquela hora, houve uma conversão tão real, tão verdadeira. Deus colocou o coração missionário no coração de Paulo. E Deus pega toda aquela capacidade que outrora ele usava para perseguir. Pega todo aquele potencial daquele homem
e passa então a usar para o teu reino. Nós estamos diante de um texto escrito por um grande missionário do Senhor, que contribuiu de uma forma singular para que eu e você nessa manhã estivéssemos aqui. Talvez você ainda não conseguiu se alegrar, mesmo estando na casa do Pai, mesmo estando num lugar tão agradável, mesmo estando assentado num lugar confortável, climatizado, você ainda não conseguiu se alegrar. Mas esse homem estava em uma cadeia. E ali chegou um enviado daquela igreja até ele, levando as provisões que o pai sabia que ele precisava. E ele conseguiu se alegrar no Senhor. Ah, igreja, você e eu precisamos ter noção que precisamos emergente, de uma forma urgente, entender quão privilegiados somos por ser uma igreja missionária, por ser uma igreja que participa ativamente da obra missionária, por ser uma igreja que viajou com seu pastor em oração, em súplica, que viajou com seu pastor que está neste momento no campo missionário. Todas as vezes que você contribui mensalmente, você também está fazendo a obra missionária. Todas as vezes que você intercede ao Pai pelo irmão que está no campo, você está fazendo missão. Nós precisamos aprender mais de Deus. Alegra o seu coração. Tu não está numa cadeia. Penso que tu não está com fome, não está passando fome, tu não está sentindo frio, você está num lugar, você tem um abrigo, você tem uma casa, você tem uma família, e o seu coração ainda não conseguiu se alegrar, tem algo errado. Não estamos em um hospital, não estamos velando um ente querido, não. Nós estamos nesta manhã aprendendo o que eu posso fazer mais, para ajudar mais. É isso que nós estamos aprendendo. Aleluia! Glória a Deus! Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo Paulo. Paulo não pediu, Paulo não solicitou, não. Esta igreja, de uma forma voluntária, está ofertando na vida do apóstolo Paulo. E é exatamente assim que acontece na Regional Formosa, não é, meus irmãos? Ou alguém aqui é obrigado a ofertar? Não, nós não somos. 5 anos que eu aqui estou, e sempre nós somos levados a entender a necessidade da obra missionária. E aí o Espírito Santo vem, dentro da disponibilidade que temos, coloca no nosso coração a voluntariedade e assim nós o fazemos. Mensalmente, na venda às vezes de um como chama? Em um bazar,
em um sorteio. Tudo é missão. Nunca com o coração fechado, porque aí já vai perder o valor diante de Deus. Aí o banco celestial talvez não acredite, porque papai registrou que foi sem o desejo, que foi de uma forma equivocada. E tudo que nós fazemos para o Senhor, para o reino, desta forma, não tem valor. Então essa igreja, ela de uma forma voluntária ofertou na vida do apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia pela fé. No trecho de Filipenses 4:10-20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Nós vemos aqui um obreiro missionário que teve experiências em todas as áreas. Um obreiro forjado, formado na escola do Espírito Santo. Porque obreiro que vai fazer missões sem estar preparado, ele não suporta. Talvez o seu coração, que já é missionário, tem uma chama ardendo aí. E aí papai sabe disso. E ele está te formando. E às vezes tu está esperneando, tu está no meio do processo e está dizendo: para Deus, eu não suporto mais. Nesses 3 dias, Deus falara mais forte ainda ao meu coração sobre os irmãos que estão ali nas missões transculturais. Falou fortemente ao meu coração sobre o projeto dos Irmãos Invisíveis, sobre o projeto do pastor Cláudio, do projeto do Senhor que usa o pastor Cláudio. E às vezes nós estamos com o coração desejoso, mas quando o pai começa a trabalhar, falou muito, porque eu fiquei imaginando o preço que aqueles missionários pagam. E o meu coração doía muito, porque muitos deles eu sinto e sei que eu não conseguiria suportar. E às vezes, a gente, de uma forma orgulhosa, egoísta, pretensiosa, pensamos que ali eles estão passeando. Não, eles deixaram tudo, e o preço é caríssimo, é altíssimo. Nosso pastor está ali, e o preço da unção é, imagino que tão alto. Ah, igreja do Senhor, vamos orar por eles, vamos interceder por eles, vamos ajudar como pudermos, despertar. Essa manhã, é o que o Espírito Santo fala ao meu coração, é um tempo de despertamento, porque Jesus está voltando e as almas clamam. Estamos tendo a experiência nesses grupos familiares, e é como se o Senhor, de uma forma repentina, tivesse me tirado da caixinha. Porque uma coisa é eu orar e pensar que é assim, assim, assim. Outra coisa é eu ir, né, presbítero?
e contemplar com os meus olhos a necessidade das casas, dos lares. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Pergunta para os que estiveram ali na Europa, um pouquinho o que foi sentir o peso. Pergunta, tenha curiosidade. Pergunta para o presbítero Daniel e para a irmã Janaína se é fácil estar ali nas quartas e sextas, é isso? Se é fácil abdicar da família, se é fácil, pergunta para ele se é fácil, em vez de apontar o dedo e julgar, pergunta para ele se é fácil, vai com eles em oração, em vez de julgar. Ai, 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 ramanaias. Oh, glória a Deus. Aleluia. 2, eu não vou seguir sistematicamente. O Espírito Santo está no controle de tudo. O privilégio de participar do sustento missionário. Hoje são eles, amanhã pode ser você. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Como eu falei no início, é preciso ter entendimento que é privilégio podermos ofertar na obra missionária. É interessante que no meu estudo eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes explanando sobre esse assunto. E ele falou que existem hoje agências missionárias, mas que não é esse o modelo bíblico. O modelo bíblico é uma igreja local sendo a base, enviando o missionário. Porque na agência missionária, eles enviam o dinheiro, mas eles não vão junto em oração, em intercessão, em súplica. E na igreja missionária, nós temos esse privilégio de não só contribuir financeiramente, mas também ir com os nossos irmãos de uma forma em oração, em intercessão, em jejum. Quando os nossos irmãos sofrem lá, nós sentimos aqui. Quem aqui não suplicou e não tem suplicado e chorado pela nossa irmã, pastora Franciele? Quem aqui não tem sentido a dor que o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração? Nós estamos juntos com eles. Nós estamos juntos com eles. Quem aqui não sentiu, quando a pastora Ana Caroline passava por aquelas situações, claro, de uma forma rasa, claro, dentro do que chegou até nós, mas a família sentiu mais. Vamos juntos, irmãos. Com fervor, com súplica, com amor. Lembra? O coração missionário, ele ama. Esse é o mais sublime de todos os dons. É o amor. Se você é incapaz de amar o seu irmão que está ali no campo,
Se você é incapaz de amar o seu irmão que está indo nos lares fazer a obra, se você é incapaz de orar, interceder por todos aqueles que fazem a obra no mundo, ainda precisa aprender mais de Deus. Aleluia. Ora, os filipenses faziam isso, como eu já disse, com alegria e de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Foi o que eu acabei de dizer. 3 esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro. Aqui, querida igreja, Deus é tão maravilhoso, e como nós aprendemos na lição passada, Ele não desperdiça nada. Aí Jeová vem e põe um pastor aqui à frente, que tem muita experiência em administrar, e usa toda essa habilidade que Ele mesmo colocou nele, para administrar a obra dele, para administrar a obra missionária ali na Europa. Deus vem e usa toda essa habilidade de uma forma maravilhosa, e da multiplicação, Ele vai, coloca no coração do pastor o jeito, a forma, a ordem. É tudo muito organizado aqui na Regional Formosa, para a glória de Jesus. E é o próprio Deus, como eu já falei, que deu um coração missionário ao nosso pastor, que vai lhe dando as estratégias para a obra se influir lá. Entenderam? Amém? Então aqui nós temos todo esse planejamento. Nada é feito de uma forma, fugiu a palavra, de uma forma impensada, louca. Não. Tudo aqui é na oração, tudo aqui é na direção do Pai. Ele não olha para você e diz, vamos embora, eu vou te enviar. Não. Quando ele chega, eu penso que quando ele chega a falar com um irmão, uma irmã, que está com a intenção de enviar, ali já houve uma oração, ali Deus já confirmou, não é verdade, minha pastora? Verdadeiramente. Por quê? Porque se for enviado alguém de uma forma ainda que não esteja preparado, ali vai acontecer um problema na frente. Ele não envia sem ter condições, ele pensa em tudo. Eu lembro aqui que às vezes ele divide com a igreja, que os missionários, só a obra de Portugal que teve a nossa oferta missionária, e a partir desse ano, a Espanha também, mas que a igreja paga o seguro, né? Ele até esquece toda vez, eu esqueci também. É como se fosse o nosso FGTS, Não, INSS, eles. Então, não é impensado, não, é tudo organizado. Tudo detalhadamente organizado. E isso tudo é muito bom, porque traz segurança para a igreja que está na base, traz segurança para os nossos irmãos missionários que ali estão. Como ele também já disse aqui, a nossa pastora, pastora Franciele, está tendo o tratamento agora, porque foi tudo
pago. Então agora ela pode usufruir desse benefício na sua saúde. Então é preciso aprendermos a sermos organizados também. Fazer as contas, calcular, planejar. Na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Um coração missionário é um coração liberal, é um coração sensível. E esta igreja, aprove o Senhor, tocou nesta igreja para estar financiando parte do ministério de Paulo. Nós vamos ver aqui adiante que a igreja de Filipos fez mais ou menos assim, de uma forma bem simples, eu vou dividir com vocês. Paulo foi pastorear Corinto. E mesmo aquela igreja, sendo uma igreja rica, abastada, ela ainda não tinha entendimento e não proveu na vida de Paulo. Aí Jesus vai, prepara a igreja de Filipos para ofertar na vida de Paulo enquanto ele está pastoreando Corinto. Mais ou menos assim. Suponhamos que o nosso pastor está aqui nos pastoreando, e aí uma outra igreja, de outro ministério, pequenininha, pobre, paga o salário dele. Foi isso que aconteceu. Aquela igreja que não era abastada como a igreja de Filipos, como a igreja de Corinto, pagou o salário do apóstolo Paulo. É lindo demais, gente. É lindo demais a gente aprender isso. Papai está falando comigo e com você. Princípios básicos acerca do sustento. Como eu já falei, o custo do sustento financeiro. Graças a Deus e para a glória de Jesus, a nossa igreja, como eu já falei, é uma igreja muito organizada e próspera. A Regional Formosa é próspera, porque ela entendeu o princípio de semear na obra missionária. Deus tem cuidado desta igreja. E nós somos supridos nas nossas necessidades. Não nos falta nada como igreja do Senhor, ou falta? Está faltando aí para você? Alguma vez nós chegamos aqui para cultuar e não tinha energia, a não ser que acabou. Alguma vez nós chegamos aqui para cultuar e algo deixou de acontecer por uma desorganização da igreja, uma desorganização pastoral, porque está acudindo a obra lá na Europa. Alguma vez aconteceu isso? Não. Eu tenho 5 anos, mas eu imagino que se eu perguntar para a irmã Sebastiana, que aqui está há 22, irmã Sebastiana? 24? A senhora nunca viveu isso, né? Porque quando ela era uma igrejinha assim, ela já era organizada. E aí, quantas vezes eu e você ouvimos o pastor aqui contar para nós e nos ensinar como um pai que ensina os seus filhos, que quando a igreja ainda recebia só moeda, eles aí já eram ofertantes e dizimistas. E eles ali já faziam a obra missionária. Vem à minha memória o relato, quando ele contou que na sua casa só tinha, parece que meio pacote de arroz, mas ele pegou aquele meio pacote e dividiu com a vizinha que não tinha nada.
E aí eu e você, de uma forma às vezes tão egoísta, não temos a capacidade de investir, de entender que é muito mais espiritual, porque quando a gente tem um coração liberal, algo no mundo espiritual acontece, e eu acho que naquele mesmo dia, o Senhor enviou a provisão e supriu as necessidades abundantemente. E aí, às vezes, aqueles 10 reais que tu está ofertando é tão sofrido, mas tem tanto valor diante de Deus. Às vezes, o que tu está fazendo caladinho, ninguém sabe, na vida daquele irmão, daquela irmã, daquela família, daquele colega de trabalho, ninguém está vendo, mas o céu está registrando. E lá no banco celestial está lá o registro do que tu tem gastado e feito, gastado em lágrima, gastado em oração, gastado com as suas finanças, está tudo registrado no livro das obras. Aleluia! Ah, Espírito Santo, nos desperta mesmo, nos dá um coração desejoso, que daqui para frente a gente fale assim, meu irmão, eu quero ofertar. Não, está tudo bem, está bastante. Não, irmão, eu é que preciso ofertar na tua vida, eu é que preciso. Às vezes nós somos resposta de oração do nosso irmão. Eu tive uma experiência pequena, mas forte para mim. Eu fui pregar em uma igreja, e eu fico muito constrangida quando a igreja oferta alguma coisa para mim. E aí, quando eu tomava banho, eu falei, Jesus, porque aquela igreja costuma fazer isso. Aí eu orando, falei, Jesus, se eles ofertarem, eu não vou pegar, não. Vou não. Eu fico mal, eu falando com o Espírito Santo, eu fico mal, Senhor, eu não gosto. Foi o Senhor que deu, eu não vou pegar não. O Espírito Santo falou, pega. Aí ele continuou falando para mim entender. Pega porque a oferta não é para você. Tá bom, dito e feito. Quando eu levei a palavra, estou dentro do carro, a irmã no envelopinho assim, vira para trás e fala assim, irmã Carla, tá aqui a oferta da igreja. Aí eu, querendo falar. Aí o Espírito Santo falou assim, ela tem endereço. Sensibilidade. E aí eu vim para o culto. E aquele envelope estava dentro da minha Bíblia. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, pega a oferta e entrega para tal pessoa. Aí eu fiquei com vergonha porque era homem. Aí eu pedi para o Wesley entregar a oferta no envelopinho. O Wesley me contou que essa pessoa ficou tão grata. E disse, hoje eu não tinha o dinheiro da gasolina de amanhã para eu vir para a igreja. Nós não tínhamos provisão. Agradece, irmã Carla, por mim. E aí, às vezes, o Espírito Santo fala com a gente. E a gente, de uma forma insensível, não dá ouvidos a Ele. Às vezes eu estou ofertando 100, mas papai sabe que eu poderia e tenho recurso para ofertar 500. Às vezes eu estou ofertando 50, mas Jesus sabe que no momento eu só poderia ofertar 10. Mas aí tem algo maravilhoso, que é o que aconteceu com a igreja de Filipos. Eles não ofertavam porque eles tinham em abundância, não. Eles não ofertavam porque eles estavam abastados, não. Eles ofertavam porque eles eram missionários do Senhor. E tiveram a sensibilidade de ser dirigidos por Deus para ofertar na vida do apóstolo Paulo.
E de uma forma tão simples, às vezes a gente pode ser resposta de oração para o nosso irmão, para o irmão Daniel, para a irmã Janaína, para o pastor Cláudio, para o irmão que está ali na Europa. Às vezes, hoje eu arrumando, eu pus o vestidinho, às vezes a minha irmã lá na Europa precisa levar uma palavra hoje. E às vezes ela não tem uma roupa, provisão de um sapato, de uma roupa. Às vezes o armário está vazio, a geladeira está... E às vezes a minha está tão abastada. E eu ainda não entendi o princípio do dar, que é melhor dar do que receber. E aí, o que você vai fazer com essa palavra dessa manhã? O que a irmã Carla vai fazer com essa palavra dessa manhã? Nós vamos esquecer ela quando a gente sair por as portas? O Espírito Santo vai ter liberdade de continuar falando, te conduzindo, te mostrando. Se Ele não dirigir as suas finanças, eu preciso te dizer nesta manhã que Ele ainda não te dirige. Se papai não tem acesso ao seu bolso, você ainda não aprendeu o que é ser um cristão verdadeiro. Se quando aqui é levantada uma oferta missionária por alguma necessidade e o seu coração fecha, é porque você ainda não entendeu o que significa o cristianismo. Aleluia, aleluia. Ah, Espírito Santo, nos ensina, Jesus. Nos ensina, Jesus. Lá no tópico 3, eu não tenho noção de hora, como sempre, me ajuda, missionário são 10 e... Eu tenho até aqui, ó. Eu tenho até 10 e 19? Eu tenho mais quanto tempo? Mais 20? Tá bom. Então, aleluia. Nós aqui no tópico 3, na página 65, diz sobre um apoio que deve ser fiel e permanente. Nós já tivemos a oportunidade aqui de ouvirmos do pastor ou dos que cuidam da obra missionária, com o pastor Cleomar e os outros irmãos, a quantidade que nós precisamos enviar para a Europa. E às vezes eu imagino que eles passam umas situações, passava com o pastor Cleomar, de apuro, porque precisa ter aquela quantia que vai ser transformada em euro e vai ali suprir as necessidades dos irmãos. E aí vem de pamonha, e aí ora, e aí faz um sorteio, e Deus vai suprindo, Deus incomoda alguém, Deus fala com alguém, e essa pessoa vem e oferta. Mas eu vou perguntar ao pastor Cleomar, que mesmo tendo passado aperto, faltou alguma vez, pastor? Não? Faltou alguma vez a quantia? Não. E essa quantia foi enviada de uma forma fiel e permanente. Porque os nossos irmãos missionários que estão ali, eles precisam ter a segurança, claro, em Deus e também na igreja que os enviou, que aquele suprimento chegará. E Deus, de uma forma maravilhosa, muitas das vezes de uma forma milagrosa, tem suprido as necessidades missionárias desta igreja, e esta oferta tem chegado ali, talvez como chegou para o apóstolo Paulo, como oferta, como um aroma suave. E aí, como está o seu coração quase no fim desta manhã?
Ele está queimando, ou ele está desiludido, ele está ingrato, ou o Espírito Santo está movendo aí e falando com você como ele está falando comigo, que nós precisamos ser mais voluntários, orar mais, chorar mais, estar mais juntos, querer saber, mais amor, mais unidade, menos julgamento. Como está o seu coração? Como está o meu coração nessa manhã? Aleluia! É fato, irmãos queridos, que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio à oração e doação. Eu tenho a convicção que o pastor Lindomar, quando entrou naquele avião, o coração dele descansou. No sentido de saber que aqui tem uma igreja que lhe ama e que estará intercedendo por ele, que estará junto com ele na missão que ele foi ali para fazer. Eu tenho a certeza que ele pode contar com a Regional Formosa. Eu tenho certeza que estamos ali com ele em oração. E com os nossos irmãos também. É preciso entender esse princípio maravilhoso e lindo, que nós, na verdade, somos o quê? Nós somos canal de Deus. É assim. À medida que Deus vai suprindo as minhas necessidades, agora não é mais só as necessidades, irmã Carla, Deus tem mandado mais. Pois é, Deus tem mandado mais, eu tenho que ser mais canal. Eu não vou, tem que ser um canal, tem que ser um fluir da parte do Senhor, tem que acontecer isso, tem que acontecer isso. Claro, não estou dizendo aqui que tu não pode ser organizado, que tu não pode ter as suas economias, não é nada disso, mas é preciso ter a sensibilidade e ser dirigido pelo nosso amigo Espírito Santo e entender quando aquele apelo de oferta, eu tenho que estar nele, é entender que às vezes o irmão, outro irmão, aquela casa, as missões urbanas precisam de mim. Se o meu coração não estiver aberto, Deus vai falar, mas eu não vou compreender. E aí, liberalidade, canal de bênção, canal de bênção. Está muito próximo de eu receber uma grande bênção. E quando eu já sinto o cheiro dela. E quando essa bênção chegar, papai já me colocou aqui e aqui. Grande parte tem endereço. Papai já me mostrou o que é preciso fazer com parte dessa bênção. E eu ainda estou perguntando. E eu ainda estou perguntando. Porque pode ser que eu seja resposta de oração de uma irmãzinha, de um irmão querido, de um missionário que está ali no campo, de um lar que eu vou visitar. E aí, se eu não tiver a sensibilidade e o relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo, eu não vou fazer o que Deus quer. Aqui nós temos no auxílio missiológico algo que me chama a atenção, que está escrito assim: a coisa mais difícil, o dinheiro. Sei que os tempos são difíceis e muitos estão lutando. Mesmo assim, em bons e maus tempos, o ensino de Jesus permanece o mesmo.
Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O dinheiro é o melhor indicador, olha isso, igreja. O dinheiro é o melhor indicador de seus desejos e prioridades do coração. E talvez o melhor lugar para começar. Meu Deus. É mais espiritual do que nós pensávamos, não é? Se o Senhor dominar esta área da nossa vida, Ele conseguirá dominar todas as demais. Se o Senhor conseguir te dominar neste quesito, Ele conseguirá dominar as demais. Meu Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no último tópico, no tópico 3, diz aprendendo a investir na obra missionária. Como eu já falei aqui sobre a igreja, um paralelo entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, que a igreja de Filipos era a igreja que não tinha, mas que proveu na vida de Paulo. Mais à frente, a igreja de Corinto vai aprender. O apóstolo Paulo vai ensinar para aquela igreja o que ele não fez antes. Ele vai ensinar a eles a serem ofertantes. E eles vão aprender. Nós temos aqui pastor, irmãos, obreiros que nos ensinam. Se ainda tem alguém que não aprendeu, está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Está perdendo a oportunidade de viver os milagres nesta parte. E não é só recurso financeiro que volta, não. Volta bênção. Ontem, eu ofertei o meu dia ao Senhor. Eu estive ali preparando essa lição de 7 horas até umas meia-noite, não sei. Só levantei para comer, que gordinho precisa comer, né? E hoje, papai me sustentou de pé aqui. Ontem eu ofertei, sentada naquela cadeira. Quando eu fui deitar, eu e Jeová sabia como eu estava. Aí hoje, quando eu estava subindo ali, eu estava dizendo ao Espírito Santo, meu amigo, se o Senhor não subir comigo, eu vou fugir. Porque a sensação é essa. A sensação é de total incapacidade. Eu falei com a diaconisa Kate ali no banheiro, eu abracei ela e falei assim para ela, cadê ela? Falei assim, eu nunca me senti tão incapaz. Não foi, minha irmã? Tão incapaz, tão pequena. Tantos têm mais capacidade. Mas aí, de uma forma tão singela, simples, genuína, eu falei para o meu amigo Espírito Santo, quando nosso co-pastor falando isso, eu não agradeci a oportunidade, me perdoa, aos nossos pastores, co-pastores, obreiros, irmãos queridos, a minha família, me perdoa, estamos juntos, eu sei que a intercessão de vocês tem me alcançado todas as manhãs. E aí a gente oferta, não só em dinheiro. Ontem essa foi a minha oferta ao Senhor. Mesmo me sentindo incapaz, pequena, eu falei, tá bom, o Senhor quer que eu esteja ali. Eu vou dar o meu melhor. Mas eu cheguei aqui me sentindo ainda incapaz. Aí ele falou, gostei disso. Vou sustentar,
vou colocar as palavras na sua boca. E eu vou fazer mais. Eu vou fazer elas descerem para o coração. Amém? Deus é maravilhoso, Igreja Formosa. Deus é maravilhoso. Eu acho que eu já estou esgotando o meu tempo. E eu quero orar com a igreja. Que nós não sejamos uma igreja louca, abastada, nunca. Porque o pastor Jesus Cristo é que, através do pastor Lindomar, pastoreia essa igreja. E ele tem planos para este lugar. Ele quer nos usar. E é Ele que vai abençoar o seu trabalho. É Ele que vai enviar o peixe. Quantas vezes alguns aqui têm saído para pescar? Mas o Espírito Santo me faz saber que não está pegando nada. Quantos aqui têm passado privações? Mas aquele que conhece todas as coisas está na casa. E Ele quer, sim, dar um coração missionário a você e a mim. E talvez hoje, nesta manhã, seja um divisor de águas na sua vida, na minha vida. Porque papai é que cuida, papai é que é o provedor, papai é que é o pastor, e Ele tem cuidado de nós. Talvez, irmã Carla, nesta manhã eu esteja como aquela viuvinha que colocou só a moedinha. Ai, mas eu fico olhando, pensando em Jesus olhando. E entrando dentro do coração dela. E ali ele verbaliza para aqueles discípulos que não tinha tido oferta maior do que a dela. Faz um compromisso com Jesus, se você ainda não fez. Faz um compromisso com o Espírito Santo. Se disponha para ser um instrumento, para ser um canal. O banco celestial está registrando. É preciso aprender e ter experiências nesta área. Pode ser que amanhã ou depois, alguns de nós que aqui estamos, possamos estar lá. E aí você pode precisar da provisão e da oração desta igreja. Se disponha. Senhor, o Senhor sabe que eu quase não tenho tido recurso. Mas a partir de hoje, Jesus, eu quero ofertar mais, eu quero ajudar mais, eu quero orar mais. Faz de novo, Senhor. Os milagres estão aí para nós vivermos de novo. Experiências com Deus. Papai, eu quero te louvar e te agradecer nesta manhã por esta linda palavra que o Senhor nos entregou. Eu quero te louvar por cada irmão, cada irmã
que aqui está, os que estão conosco pela internet. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem dirige esta casa de oração, porque o Senhor tem nutrido esta igreja em entendimento, em palavras, para nos ensinar a sermos verdadeiros missionários do Senhor. Pai santo e fiel, eu coloco diante do Senhor a tua noiva que aqui está. Eu coloco cada lar aqui representado e eu te peço, Jesus, que de uma forma abundante, especial e sobrenatural, o Senhor venha sim nos assistir nas nossas necessidades. Mas eu também entendo, Pai, que por maior que sejam as nossas necessidades, a maior necessidade que temos é de ter o Senhor nos dirigindo, é de ter o Senhor nos guiando, é de ter o Senhor no controle de todas as áreas das nossas vidas. Dá-nos um coração missionário, dá-nos um coração voluntário, feliz, alegre, em ter o privilégio de abençoar os nossos irmãos que estão à frente da batalha. Ajuda os que ali estão, ajuda os nossos irmãos missionários, Pai querido, que tem feito a tua obra ali na Europa. Ajuda, Senhor, o presbítero Daniel, a irmã Janaína, ajuda todos os trabalhadores, Pai. Ajuda o pastor Cláudio no projeto que ele está à frente. Ajuda, Senhor, as missões, Pai, que estão sendo feitas nos lares. Ah, Paizinho querido, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem envia o cuidado do céu para nós. Supre as necessidades e dá experiências a mim e aos meus irmãos nesta área. E que quando a bênção chegar, o nosso coração não venha se endurecer, mas que ele venha compreender e ter sensibilidade de ouvir a tua voz e a tua direção. Eu oro nesta manhã, em nome de Jesus, pela tua igreja que aqui está, pela tua igreja que está ali na Europa, por todos os missionários e missionárias do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus.